na cama com tropeço. Acendam-se as luzes. Toquem as vuvuzela, os trombones. Hoje é um dia para lá de especial. Nós temos aqui com vocês, o cara foi vice-reitor da universidade lá no final das coisas lá, tá? Junto com um grande homem chamado Gigante, né? Grande homem, né? O cara foi com outro gigante, secretário de outro gigante, chamado Olívio Dutra, né? Foi secretário de Estado. O cara foi diretor da universidade. Foi diretor da faculdade de veterinária. Guri ainda. O cara foi diretor da faculdade de veterinária. Tá aqui ele. Luiz Henrique Chu. Tu complica a coisa, né? Então, pra começar, Luiz Henrique Chu, tudo bem, Chu? Tudo bem? Como é que é? Faceiro da vida está aqui nesta tarde na cama com Tropeço. Eu queria que tu, e hoje o programa é teu, para começar a entender assim, agora vamos falar um pouquinho mais sério. Como é que se dá essa construção do homem de esquerda, que é um homem de esquerda, Luiz Henrique Chu? Como é que dá essa transformação de sair de um curso, vamos falar bem assim, para lá de direitoso, para lá de conservador, para ser esse homem de esquerda que tu és? Como é que se dá isso? Bueno, é o guri aqui da região, um pouco rural, um pouco urbano, se criando muito na sociabilidade com todas as categorias, com todo tipo de gente, em todo tipo de espaço, desde pequeno, embora num colégio mais sofisticado, aquela coisa das relações que se estabelece a partir do colégio, mas sempre metido nessa esfera do coletivo. Uhum. Desde o grêmio do colégio, depois aí vai escolher uma faculdade. Eu já era inseminador, eu já tinha a vida de... ganhava meus pila na campanha, nas férias, inseminando ovelha, inseminando vaca, desde molequinho. Aí digo, bueno, vamos para veterinária. Tu metia a mão É o que a gente vai fazendo, né? O que vai fazendo é para bom resultado da procriação. O cara metia a mão na bustica da vaca. Tá, vamos lá. Bueno, e imagina só, um período de fechamento, regime militar e tal, mas sempre com essa vinculação, um pouco de vinculação pela parte social da igreja também, pegando os movimentos pela base, de nova doutrina da igreja, muito pensando nos problemas da população, com mestres importantes discutindo esses temas. Então eu tive esse período de vinculação religiosa também. E o que aconteceu assim de especial para entrar no movimento sindical, por exemplo, mais fortemente, já estou falando quase que nem Olívio Dutra. Mas fortemente, daqui a pouco eu vou dizer que ele está com dor no dente. Eu fui um projeto de cientista, assim, logo que eu me formei, comecei a trabalhar muito em pesquisa. A gente tinha um núcleo de pesquisa importante aqui na área de reprodução de animal de rebanho. E estava com tudo acertado para ir embora para a Austrália, estudar com um cara que era o melhor da época nessa área. Tudo acertadinho. Tu ia lá inseminar canguru. Não, eles trabalhavam muito bem a técnica mais avançada com o rebanho, que era diferente de outros lugares na Europa. Então, bom, e aí o que aconteceu? Crise do petróleo em 76, 77, 78, botaram o Delfim Neto no Ministério do Planejamento, os militares, hein? Aí o Delfim Neto acabou com as bolsas, aí não vai para a Austrália. Aí a gente estava já com um grupo de discussão aqui na UFPEL, né, discutindo, pô, temos que nos organizar, temos que... Aí se cria a DUFPEL, nossa organização sindical, na época não era sindical, era associativa, dos professores da universidade. Bom, e aí logo entrando nesse movimento de pensar,
quem nós somos e o que nós queremos ser, e temos que fluir para ser alguma coisa diferente do que está acontecendo aqui. Precisa abertura, precisa participação. Entrei logo no primeiro Conselho de Representantes da UFPEL, na primeira gestão, em 79, 80. Aí logo em seguida entrei como suplente na diretoria seguinte, 2 anos depois, e aí fui terceiro presidente aqui da UFPEL. Bom, aí já movimentando com uma participação nacional, uma vinculação muito importante com o movimento estudantil. Se é verdade que as agrárias, agronomia, veterinária, etc., às vezes puxa para um pendor conservador, naquele período, início dos anos 80, a molecada da veterinária, da agronomia, estudantada, puxava o movimento nacional para frente. Retomada da UNE, retomada do DCE, e aí o CHU muito junto. E evento nacional, evento regional, evento estadual, e vai para a campanha, e vai para o meio rural. Então eu acabei presidente da UFPEL, e aí teve um movimento que, dessa ideia geral de participação, um tema da luta, assim, uma pauta da luta é que não dá para ter dirigente universitário nomeado de cima para baixo. Então vamos pegar o freio nos dentes e vamos fazer eleição direta. Aí o que aparece? Aparece o CHU como candidato, muito por essa força estudantil, a diretor da veterinária. Eu tinha até tupete na época, guri. Tu já teve cabelo, tio? Uma barbaridade! E daí pra frente foi uma coisa, um movimento incontido, assim, só crescendo e disputando posição mesmo, que é a posição de futuro das pessoas, que é futuro da sociedade. É uma coisa mais democrática, é uma coisa que tem arte, é uma coisa que tem cultura, e aí não para mais, né? E aí, dentro disso, apareceu um homem. Amílcar Gigante. Amílcar Gigante. E como é que se dá esse encontro e que te faz dar um pulo? Tu saiu de diretor a ser candidato a vice-reitor, né, da Universidade Federal de Pelotas, da UFPEL, junto com um homem que já naquela época era uma lenda. Respeitabilíssimo, a dignidade em pessoa, o caráter em pessoa, a cultura em pessoa. Ele tinha sido colega do meu pai no ginásio, na década de 40. Até o meu pai contava história, tinha muito respeito por ele. Diz que ele era o mais miúdo da turma, o mais novinho da turma, do Gonzaga. Vê só, e depois ele sai de Pelotas, estuda medicina. E aí nesse movimento que eu falava de construção, de participação e presença na UFPEL, eu lembro começamos a constituir o que chamava de plenária da comunidade universitária. Eu lembro lá no Pelotense, enchia 2.000, 3.000 pessoas. Eu lembro de falas dele importantes lá. E com esse movimento de estar no conselho universitário pela veterinária, se constituiu um grupo que começou a estudar muito esse processo todo e com proximidade, referência na medicina, entre outras pessoas, era Facchini, era César Vítora e era o Gigante, que era o chefe de departamento de medicina social. E veja, isso envolve, por exemplo, a construção da carreira docente nacional e envolve a nossa participação na Constituinte. E na Constituinte, além da discussão geral do serviço público, da educação, etc., a gente foi para lá agarrar o tema da saúde pública, do SUS. E o Gigante era o cara que tinha as relações, os contatos, a respeitabilidade, a construção teórica, aqui em Pelotas, que fazia a conexão com esse movimento que acontecia lá, o pessoal da Fiocruz, pessoas importantes, né? Sim. Então esse conjunto todo levou, sem dúvida, uma proximidade, uma afinidade que era assim, de referência para rumos da sociedade, vamos dizer assim, papel do Estado brasileiro, mas sem dúvida nenhuma com um elemento de vínculo pessoal, humano, decisivo. Aí já é uma história. Como é que foi? Ele chegou para ti, ó, vencer meu vice, como é que se dá isso? Nós tínhamos um grupo discutindo aqui a democratização da universidade, quando se aproximava o fim. A gente já tinha promovido eleições diretas 2 vezes aqui para a reitor. A primeira como uma consulta genérica, que não foi respeitada. A segunda como um compromisso mesmo de eleição, que levou um golpe, foi golpeada, né?
pela via política, o senador, junto com não sei quem, deram um golpe, e aquele processo marcou muito, a gente passou a construir. Bom, agora precisamos fazer um movimento que dê certo, vamos construir lastro que dê certo. Nós éramos talvez umas 100, 150 pessoas discutindo todo o tempo, mais o processo do que propriamente ter candidatura. Uma fórmula e tal, e o Gigante muito próximo disso. Bom, nesse circuito chegou um momento ali na faculdade de odontologia, na famosa sala 54 ali embaixo, se discute, bom, mas aí nós não vamos apresentar a proposta, vamos definir método, processo, vamos dizer que tem um projeto para a Universidade Brasileira, um projeto para a UFPEL, a gente tem que... Aí houve até votação, tinha uns que achavam, não, o nosso papel é mais fazer a democracia, não é ter candidatura. Mas aí venceu a ideia de ter candidatura. E já era um núcleo bastante desenvolvido, com contato com o Gigante. Então esse grupo acaba dizendo, bom, vamos ver qual é o... Precisava 7 nomes na época, porque o governo federal impunha a ideia de uma lista sextupla. Então a gente escolheu o candidato a reitor, o candidato a vice, e mais 5 nomes que acompanhavam o prefeito daquela lista sextupla. E acabamos então compondo ali para aquele grupo mesmo, por avaliação de cada um, o que seria melhor, e formou Gigante para reitor, Chu para vice e outros 5 bravos companheiros que acompanharam a nominata prefeito da lista sexta. E tu te lembra desses nomes? Quem eram os companheiros? Mabel, Grande Mabel. Floresmar, grande Floresmar, que temos que trazer ele aqui. Marilda, da nutrição, da agronomia, tinha um companheiro da agronomia, eu acho que era isso. Floresmar da educação física. Floresmar da educação Mabel física. Da educação. Da educação. Floresmar tinha sido também presidente da UFPEL. Bueno, e aí foi uma queda de braço, né? Porque embora não tivéssemos mais naquela período da ditadura, já tinha passado a Constituinte, já estava lá na linha do Sarney, era um presidente eleito no colégio eleitoral, não era aquilo que a gente queria a eleição direta, mas mesmo assim tinha muito tensionamento. Mas o processo foi tão forte que eu acho que mesmo os interesses golpistas, os interesses de não aceitar o Gigante, se deram conta que ninguém seria capaz de assumir a direção da UFPEL se não fosse por aquele processo. Porque ia ser o inferno. Estava o Borjão no meio, não? Não, ainda não. Borges foi depois. César Borges, naquele período, ele foi diretor da medicina. Da metade ali para frente daquele período. E foi direto. Eleição direta. Com debates que parecia a Convenção Democrata dos Estados Unidos.